Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos a esse painel. Eu estou muito feliz de ter, do Vitor e da Mona Lessa terem me convidado para organizar esse painel. E a gente pensou nesse tema que é a próxima década para pesquisa em ontologia, os desafios e as oportunidades. Quais são as, as novas áreas em que a ontologia vai desempenhar um papel importante, fundamental na próxima década, nos próximos 10 anos? Quais são as lacunas ainda do ponto de vista de pesquisa que precisam ser resolvidas e que, portanto, também trazem oportunidades? E quais são os desafios e até as ameaças à área, né? Assim, uma vez que você tem outras áreas que estão tendo mais atenção e que, em certa medida, às vezes se propõem a substituir várias das coisas que são feitas por essa comunidade. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer muitíssimo as painelistas que aceitaram participar desse painel. Vou começar. O painel vai funcionar da seguinte forma: cada uma das painelistas vai falar, vai expor sua visão por 10 minutos, e a gente, portanto, vai ter essa fase expositiva por 50 minutos. Depois a gente tem 40 minutos de interação, que eu espero que seja uma interação muito rica e muito viva, muito ativa, né? Os painéis ficam menos interessantes quando está todo mundo concordando e que está todo mundo tudo muito indo na mesma direção. Então, eu vou seguir a ordem que foi colocada no site das painelistas e vou apresentá-las nessa ordem e vou convidá-las para fazer cada uma a sua exposição nessa ordem. A gente tem aqui hoje no painel a Cássia Trojan, que é da é professora assistente da Universidade de Toulouse, na França, e do IRITS, do Instituto de Pesquisa IRITS, na França. Cássia trabalha há bastante tempo na área de ontologias mais ligada à web semântica, em particular na área de ontology matching. Recentemente eu tive o prazer de ser da banca de habilitação dela, fiquei muito feliz de ter uma visão global do seu trabalho, então muito feliz de tê-la aqui. Obrigado, Cássia. A gente tem a Fernanda Baião, que é professora da PUC Rio. Fernanda é originalmente da área de banco de dados e depois naturalmente se conectou com vários aspectos de dados, de modelagem conceitual, de modelagem de processo, de ontologias, mas também aspectos complementares de ciência de dados. Tem muita experiência não só de pesquisa, mas também de projetos de transferência de tecnologia em vários setores. A gente tem também a professora Maria Luísa Campos, da UFRJ, que é uma das minhas mentoras intelectuais, então fico feliz demais de tê-la aqui. Também originalmente da área de banco de dados, e que faz essa ponte, é uma das sócias fundadoras do Antobras, e faz essa ponte entre a computação e a ciência da informação há bastante tempo, construindo esses laços entre essa comunidade. A gente tem também a professora Renata Vieira, que fez, desde o seu doutorado, trabalha em Edimburgo, com o Máximo Poesi, trabalha na área de linguística computacional e Natural Language Processing, mas também ontologias aplicadas a sistemas multiagentes, e agora está na Universidade de Évora, em Portugal, e está trabalhando nessa relação entre ontologias e digital humanities. E a gente tem a Valéria de Paiva, que também estou muito feliz de tê-la aqui. Valéria fez doutorado na Universidade de Cambridge em matemática, então trabalha há muito tempo com matemática, com aspectos formais, com teoria das categorias, com lógica linear. Trabalhou um bocado de tempo, quase uma década, no Xerox PARC, Samsung Research, Nuance Technologies, e trabalha também ligada a aspectos formais ligados à representação do conhecimento, a processamento de linguagem natural. Tem uma ligação forte com o projeto do WordNet em português. Então,
também traz esse outro aspecto complementar. Então, não vou tomar mais tempo, estou muito feliz da composição desse painel. O fato da gente ter um painel completamente feminino foi quase acidental, porque, na verdade, eu comecei a pensar nas pessoas que eu gostaria de chamar para o painel, e quando eu vi, estava acontecendo isso. Então, foi um acidente muito, muito bom, muito interessante. E, de novo, as pessoas, todas as pessoas aqui têm visões que se complementam. Ontologias, mas ligados a aspectos diferentes de outras áreas. Então, acho que vai ser um painel muito interessante e espero que a gente tenha uma discussão muito interessante. Então, vou convidar a Cássia para começar a discussão. Cássia, a palavra está com você. Que responsabilidade esta minha de abrir este painel. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz também de poder participar e discutir com todos vocês todas essas problemáticas, as perspectivas na área de ontologia, de áreas relacionadas. Então, eu vou compartilhar um pouquinho, vou compartilhar o meu, se eu consigo mostrar isso para vocês. Vou colocar no meu grande ecrã. Eu coloquei um título que é talvez um pouco ambicioso demais, mas para realmente abrir a discussão. Então eu venho com um background de ontology matching, porque eu trabalho desde a minha tese, que foi co-orientada pela Renata Vieira, que faz parte também do painel. Fico bem feliz de participar, então, como orientanda dela, e agora continuando com as nossas colaborações. Então, eu vou falar um pouquinho, então, acho que talvez não use os 10 minutos, vou falar um pouco menos, das perspectivas de um ponto de vista de quem trabalha com web semântica e também com ontologias, e em particular com ontology matching, que é uma área com a qual eu trabalho desde o meu doutorado, aqui também na França, na equipe Melodia, então, que eu sou professora assistente da Universidade de Toulouse II, Jean Jaurès, e membro da equipe Melodia do laboratório do Instituto de Informática, de Pesquisa em Informática de Toulouse. Então, Toulouse, que é uma área bastante conhecida pela Airbus, então a gente também colabora com a Airbus e outras atividades em relação a como as ontologias podem ajudar nas diversas tarefas e nos diversos domínios da aeronáutica, por exemplo. Mas eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência e como é que eu vejo essa área de ontology matching no futuro. Então, como o Giancarlo comentou no início, foi o que eu desenvolvi na minha habilitação no final do ano passado. Então, na verdade, eu tomei a liberdade de pegar algumas linhas de algumas coisas que a gente poderia discutir, e como o Giancarlo descreveu, nós somos todos complementares nessas áreas. Só para mostrar o contexto, então, para dar uma ideia do contexto do meu trabalho, das minhas atividades de pesquisa, eu trabalho bastante com a web semântica, então a ideia é que a gente possa expor a informação, expor o conhecimento de forma que os humanos, mas que as máquinas também possam tratar de forma automatizada. E nesse contexto as ontologias têm um papel central, porque elas vão descrever então o vocabulário, os termos e as relações do domínio de interesse e o significado. E o significado, como esses termos, esses conceitos podem ser interpretados num contexto. Eu trabalho também bastante com linked open data, o web de données, agora estou misturando as línguas, mas a ideia do linked open data, então, é de expor esse conhecimento como instância das ontologias que são ligadas entre as diferentes bases de conhecimentos. Então, a gente tem a noção de linked, ou de linkar, de poder encontrar as correspondências como uma tarefa bastante importante. Nesse contexto, então, a gente tem um problema esses dados são expostos com essas ontologias, mas não existe uma ontologia universal. Os datasets são descritos com ontologias diferentes,
essas ontologias são heterogêneas em diferentes níveis, os níveis da terminologia, da coverage, da granularidade, da forma como elas são modelizadas, do nível de generalização, do nível de expressividade também dessas ontologias, e para poder, então, fazer com que os dados possam ser integrados e que a gente possa interoperar, que os sistemas que são baseados em ontologias possam interoperar, a gente precisa do matching, a gente precisa encontrar as correspondências. Então, o ontology matching é a tarefa de gerar um conjunto de correspondência entre essas diversas ontologias. Então, aqui um exemplo bastante simples, então, eu estou usando paper e person, paper e paper. A gente precisa de coisas muito mais complexas. Por exemplo, um accepted paper é um paper onde a decisão tem o valor de acceptância. Então, a gente pode ir muito mais, enquanto a maioria dos sistemas hoje conseguem lidar com coisas bastante simples, relativamente simples, a gente precisa muito mais expressividade para o ontology matching, por exemplo. Então, nessa linha de ontology matching, nessa perspectiva de ontology matching, quais são as... o que falta, como é que as ontologias poderiam contribuir, como é que as coisas poderiam em matching, então, como eu introduzir rapidamente. Então, os sistemas hoje em dia, então eu participo também de campanhas de avaliação há 10 anos, nós organizamos todos os anos campanhas de avaliação com diferentes datasets, com diferentes tarefas, e a gente observa que os sistemas conseguem lidar com coisas muito específicas no sentido que eles conseguem quase que fazer um overfitting do dataset que a gente propõe e consegue correspondências bastante simples e que a gente precisa ir para o passo seguinte, que é, por exemplo, poder ser muito mais expressivo em relação às correspondências que são geradas. E então, vai lá, eu vou discutir um pouco essas coisas, como é que eu vejo o ontology matching, bom, a pesquisa em torno de ontologias e, em particular, ontology matching. Então, uma dos pontos que nós começamos a trabalhar aqui é os princípios FAIR, onde os dados, as informações o conhecimento precisa ser compartilhado, e para ser compartilhado a gente precisa descrever com a ajuda de metadados. Esses metadados devem descrever a fonte da informação, como ela foi tratada e etc. E a gente precisa, então, fazer com que os dados sejam fundable, accessible, interoperable e reusable, mostrar seus princípios FAIR. E as ontologias têm um papel chave nesse processo. Então, uma primeira é o papel do Open Science, como é que a gente pode abrir os resultados da pesquisa e descrever esses dados com ontologias e ontology matching para fazer, por exemplo, a ligação entre o que o utilizador, o user está procurando e a informação. Então, a gente precisa fazer um matching da necessidade com a descrição do serviço, e utilizando metadados e etc. Uma coisa que a gente observa bastante e que foi bastante discutida também na conferência principal da área ISWC este ano, o papel do utilizador, o papel do user, o papel do utilizador final no processo de construir as ontologias, no processo de definir quais são os matchings que ele precisa, porque a gente não precisa fazer o matching de todas as ontologias, se eu tenho 2 ontologias, nós não precisamos fazer o matching de todas, de cobrir todo o escopo dessas 2 ontologias. A gente precisa focar no besoin, na necessidade do utilizador, do user. Então, implicar o utilizador nessa tarefa de matching, de construção, de expressão de besoin e de necessidades, etc. Better managing, vou misturar as línguas agora. Better Managing Ontologies and Ontologies Repositories. A gente precisa, então, com essa coisa do FAIR, como é que a gente pode descrever os dados e ter isso acessível em forma de repositories. A evolução também de alinhamentos é uma coisa bastante importante que pouco ainda, muita coisa ainda tem que ser feita. Incerteza, multilingualismo também é uma coisa que eu trabalho bastante ainda. As ontologias, a maioria das ontologias são em inglês, a gente precisa ainda avançar nessa parte do multilingual e fazer o link também multilingual, fazer o match multilingual. E em perspectivas de mais long term, agora, como é que a gente pode fazer a interface entre
realmente a linguagem, como é que os termos são expressos, qual é o contexto, machine learning em ontology matching, a gente precisa trazer de volta um pouco mais, saber interpretar mais, fazer mais a ligação entre o natural language e as ontologias e o matching. Uma outra coisa também bastante, nessa Linked Open Data Cloud, tem milhões de nodos nesse cloud, de datasets que são ligados com outros, mas a semântica dos dados é muito hardly expressed, a gente não consegue, se a gente vai aplicar um reasoning, tem muita inconsistência ainda nos dados, nesse Linked Open Data Cloud, e a gente precisa unir mais a área de Applied Ontology e a área de Web Semântica para tentar trazer tudo que se trabalha em Applied Ontology para o Web Semântica, para a gente poder, então, ligar as ontologias de domínio com as ontologias de top level para poder aproveitar ou para reusar o conhecimento que já é expresso, a formalização que já é expressa nas ontologias de top level para o Web Semântica, uma coisa que ainda precisa ser trabalhada. E, para finalizar, o que eu gostaria de discutir depois também, como é que a gente pode alinhar estruturas diversas, ontologias com base de dados, com lexos, garantindo a semântica, garantindo a coerência, garantindo a consistência entre essas diferentes formas de expressão do conhecimento. Então, acho que era isso que eu poderia falar em 10 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado, Cássia. Fernanda? O áudio, Fernanda. Está muda, Fernanda. Agora? Agora sim. Vocês estão vendo meu slide? Estamos vendo. Então, bom, também vou agradecer aqui, né? É um prazer não só estar no Ontobras, mas também fazer parte aqui desse grupo aqui de meninas, né? Girl Power, como estão falando aí no chat. E agradecer muito, Giancarlo, o convite. É um prazer, né? Mais do que qualquer coisa, é um prazer estar aqui falando, conversando, né? E de alguma forma contribuindo e fomentando, né, essa nossa comunidade que a gente tem tanto carinho, né? E eu sei que vocês também. Então, assim, o meu, assim, como eu não podia deixar de ser, né, como a própria apresentação do Giancarlo mencionou, eu originalmente sou da área de dados, né? Então eu vim desde a pesquisa em bancos de dados distribuídos, né? Então, assim, eu tenho essa vertente de me preocupar com a questão da gestão de dados na veia, e como não podia deixar de ser, eu fiquei aqui matutando um pouco sobre qual era o mote que eu ia trazer aqui para talvez levantar alguma provocação, né? Ou alguma questão para a gente refletir. E eu, ao invés de pensar em uma série de possíveis desafios, né? E é claro que a gente tem assim um monte de oportunidades e desafios para tratar nessa área de ontologias na próxima década, mas eu resolvi focar em uma coisa que é o que eu acho que é uma questão extremamente crítica que a gente está enfrentando hoje, né? E que tem a ver com a necessidade de uma semântica mais profunda, né? Num mundo que hoje em dia é cada vez mais digital e social. Então, como não podia deixar de ser, então, né? Eu estou pensando aqui em grandes problemas e na criticidade de um cenário que está cada vez mais digitalizado, um grande volume de dados, né, a tal da era Big Data, e um repositório assim, diversos repositórios enormes de dados cada vez mais disponíveis, e a questão do FAIR vem contribuindo para eles estarem mais acessíveis, mais reutilizáveis, né? Então tem uma série de problemas nessa área, mas eu queria me apoiar aqui também, né, em uma outra
nesse cenário de grandes volumes de dados, né? Eu queria me apoiar aqui numa mensagem que o professor Eric Yu deu no keynote que ele fez, né, alguns dias no ER, em que ele mencionou duas questões importantes que ele acha e que eu também concordo com ele, que são a minha motivação para a mensagem de hoje, né? Então, por um lado, o Eric Yu, ele ressaltou que nesse mundo digital, Big Data, um grande volume de dados, a gente tem uma questão de socialização cada vez mais forte, né? Então, é uma coisa que eu venho me debruçando desde o meu trabalho com a ontologia de processos intensivos em conhecimento e toda a perspectiva cognitiva dos elementos nesse tipo de cenário, nesse tipo de domínio de aplicação. Então, tem todo um conjunto de preocupações de como é que a tecnologia em si, e a ontologia fazendo parte desse cenário, né? Como é que a tecnologia em si vai lidar com um conjunto de elementos sociais que tem cada vez mais interferido na relação e no acesso e na disponibilização dessas informações. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante, né? Mas eu especificamente vou tocar aqui num outro cenário, numa outra motivação da mesma palestra do Eric Yu, em que ele fala sobre especificamente a questão da digitalização e o fato da gente ter hoje um conjunto de dados muito grande, tudo digitalizado, aplicações cada vez mais personalizadas e os dados disponíveis, dados estruturados, não estruturados, dados de redes sociais e em contínuo desenvolvimento. Então, especificamente com relação a essa motivação aqui, eu vou trazer hoje alguns pontos críticos que eu acho que são extremamente importantes com relação a esse cenário de ciência de dados que hoje em dia está, né, extremamente popular e presente nos dias de hoje. Então, o ciclo de vida de ciência de dados, né, ele pressupõe aqui, né, uma fase inicial em que você tem que entender o problema, e depois, né, assim, de forma extremamente simplificada, né, você tem a preocupação aqui em coletar dados, e depois você entra no que eles chamam de ciclo de vida interno, né, de ciclo de pesquisa interno de um projeto de ciência de dados, e que esse ciclo de vida interno aqui pressupõe todas as etapas do bom e velho ciclo, né, de descoberta de conhecimento em banco de dados, lá de trás, lá de algumas décadas atrás, em que a gente tinha um conjunto de etapas aqui, né, iterativas e interativas, em que a gente integrava dados, fazia simplificadamente fazia pré-processamento, extração de padrões, pós-processamento e avaliação, né? E depois disso, o ciclo de vida de ciência de dados segue com com algumas etapas que eu acho que são, que apesar de terem sido, de poderem ser bastante, assim, retomando coisas que já existiam, essa ligação com o domínio do problema e o conhecimento do problema é cada vez mais crítica e é interessante de se ressaltar. Mas nessa questão aqui do ciclo de vida de ciência de dados, uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que, apesar da gente estar nadando em dados, né, eu gosto dessa palestra da Susan Ettinger, em que ela fala que, apesar que a gente tem que lidar com esses dados, não de forma passiva, né, mas a gente tem que moldar o papel que esses dados têm nas nossas vidas, né? E a gente tem que perguntar, fazer questionamentos, né, difíceis e que transcendem o fato de você estar olhando esses dados simplesmente como fatos e sim como representações de uma realidade e que você está preocupado com a real semântica desses dados e como é que você pode
recuperar o real significado, né, desses dados. Então, assim, a gente tem que passar assim, a gente vê hoje uma série de aplicações de ciência de dados em que você está muito preocupado com a parte mais estatística dos dados, mas essa parte do entendimento ainda é crítico. E é surpreendente, a gente vem trabalhando, né? Assim, eu tenho tocado nessa, a gente está interessado nessa questão, né? Eu, Giancarlo, a Glenda, né? E a Cristine, então a gente tem tocado nisso mais recentemente, e foi quase surpreendente quando a gente percebeu que na literatura, é claro que muita gente fala sobre a necessidade de você aproximar, né, todo um conjunto de pesquisa em machine learning, em KDD, em data science, da parte de ontologias e da parte de modelagem conceitual, mas a grande parte dos trabalhos que a gente vê, e aí eu trouxe esse aqui mais como um exemplo estereótipo, eles focam, né, muito numa semântica mais rasa. Então, é a ideia de você aproximar ontologias ou modelos como modelos conceituais de um trabalho de análise de dados ou de extração de conhecimento, mas que focam muito em simplificações, em modelagem, né, utilização de modelos, técnicas, linguagens de modelagem conceitual, que ainda tem uma semântica muito rasa, né? Então esse é o cenário que a gente encontrou, né? Por outro lado, a gente sabe que a qualidade dos resultados desses projetos de ciência de dados é diretamente relacionado ao quanto esses resultados refletem as propriedades de uma semântica de mundo real, né? Uma semântica mais precisa e mais sem ambiguidade, e que refletem categorias ontológicas que são a principal razão de ser das ontologias de fundamentação, de top level, né? Então, a ideia das ontologias de fundamentação são sistemas axiomáticos de categorias que podem ser usados para articular as representações de fenômenos em diferentes domínios, né? De forma independente de domínio. Então, juntando essa questão dessa importância que tem essa parte do real-world semantics, né, com o suporte que a gente já vem tratando, né, em ontologias de fundamentação, um claim que eu queria trazer aqui, né, é que os projetos de data science e as iniciativas de data science, elas devem, de alguma forma, trazer à tona e levar muito mais a sério a semântica de mundo real durante todo as suas etapas, durante todo o seu ciclo de vida. E apesar disso parecer óbvio, né, ou parecer ser uma coisa extremamente intuitiva e natural, a gente vê que isso não está acontecendo, né? Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando, então eu trouxe aqui algumas questões que eu acho que são importantes para ilustrar como é que essa semântica de mundo real poderia fazer diferença em algumas etapas do projeto de ciência de dados, de qualquer projeto de ciência de dados. Então, só para ilustrar, por exemplo, na etapa de pré-processamento, em que uma das tarefas pode ser, por exemplo, integrar dados de diferentes fontes, a gente tem o clássico problema que a Cássia aí já falou, né, de integração de dados com heterogeneidade semântica, e a gente poderia ter, por exemplo, ontologias de fundamentação dando suporte através de padrões de projeto ontologicamente bem fundamentados, para identificar ou descartar potenciais correspondências entre os dados diferentes de repositórios e que, de uma forma mais simplificada, sem levar em conta essa deeper semantics, ela poderia estar fazendo correspondências, e a gente encontra muito isso, fazendo correspondências entre entidades que, no mundo real, são de categorias ontológicas bastante distintas, né? Então, a gente poderia pensar, isso aí foi um trabalho de uma aluna já há algum tempo, em que ela exercitou um pouco como é que o ontology matching, e mais especificamente o suporte de ontology matching para a integração semântica de dados, e aí eu estou colocando isso dentro do ciclo de vida de ciência de dados, como é que isso pode, de alguma forma, ajudar a essa etapa específica de ciência de dados
através das ontologias de fundamentação, né? Outros exemplos, né? Eu poderia falar então da etapa da etapa de extração de conhecimento mesmo, né? Então, por exemplo, algoritmos de classificação. A gente pode pensar que as ontologias de fundamentação, explicitando as categorias ontológicas, elas poderiam direcionar a seleção de features que você tem para poder considerar na hora em que você faz em que você prepara os dados para aplicar o seu algoritmo de classificação, né? Então, isso seria uma das oportunidades de ontologia de fundamentação para interferir especificamente de uma forma com bastante em alto nível, né, nos resultados de um algoritmo de classificação. Outro exemplo seria também pensar na aplicação de padrões de projeto de padrões de projeto ontologicamente bem fundamentados, para influenciar no desempenho e na definição de métricas que levem em conta métricas que levem em conta a precisão semântica de uma forma um pouco mais profunda, né? Tem outros também exemplos de clustering, né? Eu vou colocar aqui rapidamente, só para não levar muito tempo, mas assim, a gente pensou em alguns exemplos assim, para pré-processamento, para classificação, para clustering, para outras etapas também e é um trabalho que eu tenho, que eu, Giancarlo e Glenda Amaral temos começado, a gente está com isso em andamento, a gente identificou aqui algumas oportunidades que ontologias de fundamentação podem trazer para esse ciclo de vida, em cada etapa do ciclo de vida de Data Science. Tem algumas questões aqui, por exemplo, que são críticas, né? Então, assim, ok, tem todas essas oportunidades, mas alguns desafios seriam como é que a gente consegue fazer uma engenharia reversa dessa semântica de mundo real para os dados que já estão disponíveis e como é que a gente pode tornar isso mais fácil para que os modeladores e as pessoas que estão usando ontologias de domínio consigam fazer esse alinhamento com ontologias de fundamentação. Last not the least, né? Então, assim, só exemplificando algum cenário que é extremo, que tem muitas oportunidades que a gente está falando, assim, que está de alguma forma tornando explícito tudo isso que eu estou falando aqui, é o cenário da pandemia, né? Então a gente tem visto aí uma série de exemplos de projetos de ciência de dados revolucionando a parte de predição e ciência de dados aplicada à Covid-19, mas a gente já está vendo algumas questões aí relacionadas a problemas de entendimento sobre os dados e que estão vindo à tona de diversas formas, né? Então, essa é uma reportagem dessa semana aí falando sobre problemas de entendimento de semântica de real, né? E aí, assim, a gente vê uma das coisas que a gente está trabalhando agora é aplicar essa questão de como é que a gente pode como é que a gente pode aplicar ontologias de fundamentação num cenário em que a gente está entendendo, por exemplo, na Covid-19, qual é a natureza ontológica das medidas de contenção para poder analisar, por exemplo, resultados que assim, a gente tem revistas de alto impacto falando sobre resultados de análise de medidas de contenção em diferentes países, mas, por outro lado, a gente não tem uma definição consensual do que são essas medidas de contenção. Então, o lockdown, por exemplo, tem uma série de variações em cada país em que isso foi adotado. Então, tem uma série de coisas aqui que a gente está analisando, né? Que a gente está analisando para poder... e eu acho que isso vai dar aí uma série de... Assim, tem muito trabalho aqui para a próxima década, né? Então, essa era a minha mensagem, né? De ontologias de fundamentação durante a aplicação de projetos de ciência de dados. Eu acho que é uma grande oportunidade com uma série de desafios. Desculpa aí ter passado um pouco. Obrigado, Fernanda. Luísa, por favor. Alô? Luísa? Pronto, eu estava fechando. Ah, sim.
Estava fechando aqui a janela porque o cortador de grama continua em ação. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela antes de mais nada. Deve estar por aqui em algum lugar nessa montanha de coisas abertas, para variar. Aqui, vamos botar lá para o início. Pronto. Ligar o meu cronômetro, Giancarlo. Bom, é claro que agradecer muito o convite para participar do painel. Tentar... Desculpa, Oi. você está compartilhando a tela? Porque eu não estou vendo. Sim. Não foi? Vamos lá. Não foi. Então, vamos de novo. Share. Aqui, vamos ver se agora vai. Foi? Agora foi. Obrigado. Pronto. Bom, então, agradecer muito, né, o convite de estar aqui no painel, e especialmente, né, claro, na companhia, né, de muitas pessoas com quem eu já trabalhei, né, e ouvi do Giancarlo, né, essa parceria de muitos anos também, né, eu acho que muitos de nós trilharam esse caminho que a gente já fez há mais de 12 anos, né, e deixa eu fechar aqui a minha janelinha, né, vocês estão vendo a janelinha, pronto, vou jogar ela lá para longe. Então, nós trilhamos, sim, um longo caminho, claro que talvez um caminho um pouco mais longo do que alguns, eu estou completando 25 anos de UFRJ, 35 de carreira, se contar os meus anos de BGE, e como tal, na área de gestão de dados, na área na verdade, de gerência de metadados, ela sempre foi a minha área principal, né? E depois, claro, que ontologia, eu acho, nos compra, né? A UFRJ está completando 100 anos, o meu departamento está completando 50, e se os santos lá de cima nos ajudarem, quem sabe a gente inaugura o Instituto de Computação esse ano. Então, eu, depois de seguir a Cássia e a Fernanda, né, eu tenho que trazer alguma provocação a mais, eu acho, né? Então, rapidamente falar um pouco do que foi esse nosso caminho, desde 2008, onde a gente tinha objetivos bem menos ambiciosos, era mais reunir uma comunidade, Maria Luísa e eu, nós duas, Maria Luísa Campos, e lá em Niterói, na UF, e hoje a gente vê nós tendo que nos reunirmos nesse ambiente virtual, e claro que essa foto não é mais verdade, a Mona Lisa teve que fazer uma atualização bem rápida, infelizmente, e a gente sim trilhou um longo caminho, né? Na inauguração a gente teve, né, Nicola e Barry Smith conosco, né? Depois trilhamos um longo caminho, eu acho que fomos encontrando todo um caminho da nossa comunidade aqui no Brasil, né? Felizmente, né, com ótimos guias lá do Nemo, que eu acho todos nós admiramos enormemente hoje pelo que representam, não só dentro do Brasil, mas representam o Brasil muito bem lá fora. E também hoje, falando do que é a gente ter que se reunir nesse ambiente, né? Acho que 2020 é um ano emblemático, é um ano em que nós tivemos que lidar com uma série de perdas, com uma série de situações difíceis, né? No Brasil, eu acho mais difíceis ainda, a gente não estava só combatendo um vírus, né? A gente tinha uma série de outras questões que se colocaram no nosso caminho e dificultando, inclusive, o próprio andamento da forma como a gente ia reagir a isso. Mas, se, por outro lado, a ciência foi muito questionada durante esse período, né, e a gente viu fake news, a gente viu toda uma questão de, bom, se respeita ou não se respeita o tempo da ciência, se questiona o que a ciência nos mostra ser correto ou não, pelo menos até aquele momento. O que a gente vê é que também foi um ano no qual a gente nunca trabalhou tanto, ou seja, nunca nas universidades, nas instituições de pesquisa, a gente gerou tantos resultados. O Covid Primer aqui nos mostra essa ascendência, essa produção científica que se deu, e é uma boa amostra de tudo que se produziu em todas as nossas instituições nesse período de 8, 9 meses. Mas também foi um ano em que, além da ciência se tornar protagonista e da pesquisa,
ganhar um ritmo totalmente próprio, né, as nossas universidades tiveram em evidência, né, e assim também os especialistas, os pesquisadores, e nós fomos envolvidos em comitês de emergência, tentando ganhar uma agilidade e uma presteza que a gente certamente não tinha para enfrentar essa pandemia, e tivemos que, claro, reunir especialistas e times de muitas disciplinas. Então, se a gente for olhar para o que foi o cenário da Covid, acho que a Fernanda já colocou isso muito bem, né? É claro que a gente tem todos os desafios que a gente conhece bem, de ter que reunir dados de diferentes áreas, com perspectivas diferentes, usando abordagens das mais distintas, e tentar, no final, entender e fazer sentido de tudo isso nos nossos modelos, que tentam, de alguma forma, explicar. Mas interoperabilidade não é a única questão, né? Eu acho que a gente tem uma série de outros pontos que surgiram de questionamento da ciência, que Fernanda também já abordou. Então, eu vou um pouquinho além. É claro que a gente sabe que as nossas soluções tradicionais não resolvem. A gente sabe que tem que obter escala e maior agilidade. A gente, para isso, tem uma série de instrumentos para automatizar os nossos processos, para lidar com essa avalanche de dados. Mas eu gosto muito de uma... Bom, e nesse sentido, a gente tem um projeto em especial, que é o projeto Fodan. Eu não vou falar dele hoje, mas ele serve de exemplo. Eu gostaria de falar... Opa, sumiu aqui a minha... Ah, está aqui. Eu queria falar dessa frase do Baron Montes, que diz que por que a gente vai enterrar primeiro para depois, então, poder minerar. Eu adoro essa frase, porque eu acho que a gente fez isso durante anos em ambientes corporativos, né, ainda faz, né, e eu acho que a gente faz agora numa escala mundial, quando a gente fala de ciência, né? A gente tem uma autonomia enorme na área da ciência, e isso faz com que a gente, na verdade, produza muita coisa e depois tente fazer sentido daquilo que a gente produz, né? E aí não estou falando só de dado, mas estou falando das nossas cadernetas de campo, estou falando dos nossos processos, dos nossos pipelines genômicos e assim por diante. Então, esse projeto vem sendo, assim, na verdade, uma forma da gente experimentar aquilo que a gente gostaria de ter numa futura pandemia. E a gente espera que isso não aconteça, né? Mas ele não é um projeto que visa a gente trazer uma solução para agora, né? Mas não é disso que eu quero falar, na verdade, eu só uso como exemplo porque eu acho que a gente tem um problema sério de gestão de dados de pesquisa que já vem sendo discutido por muitos anos, ou seja, eu participei em 2010 da primeira reunião do Research Data Alliance, que foi em Copenhague, né, onde se reuniram vários pesquisadores, quase nenhum da computação, das mais diversas áreas, mas aflitos em ver que os seus resultados, né, ficavam lá nas suas gavetas, nas suas dissertações, nos seus repositórios particulares, né? E assim como o RDA, o GoFair em 2015 e as outras iniciativas associadas, né, vem discutindo muito o que fazer para que os nossos dados de pesquisa não fiquem nesses silos, da mesma forma como hoje a gente vê nos ambientes corporativos, a gente ainda tem dados em silos, né? E o que eu acho que foi de interessante em 2020 é que isso se tornou urgente, ou seja, esses grupos vêm trabalhando realmente com muita força, vêm se reunindo periodicamente, são 5, 6, 10 reuniões por semana, e estão tentando, na verdade, preparar algo para as emergências futuras, que podem não ser de saúde, podem ser de clima, né? E surgiram realmente como grupos bastante separados. A gente vê quando frequenta essas comunidades, né? Encontra uns aqui, acolá, mas tem seu, vamos dizer assim, o seu caráter próprio. E se a gente olhar o que é, por exemplo, que são os working groups do RDA, aqui tem uma lista deles, né? Vocês podem ver que os working groups são aqueles que realmente têm entregáveis a fazer. Os interest groups são um número muito maior, estão discutindo questões ou específicas de algumas áreas temáticas ou alguns desafios que são transversais, mas que precisam ser discutidos de forma mais ampla. Então, como vocês veem, são muitos os grupos de interesse. E o que
me move hoje a fazer essa provocação é porque a gente ainda vê que nós somos muito poucos lá. E se a gente olhar para esses grupos, se a gente olhar para cada um desses grupos de interesse aqui, para os working groups, a gente vai ver que são perfeitos locais para a gente poder aplicar, para a gente poder discutir, mas principalmente para a gente contribuir com a visão da nossa comunidade. Então, o que Cássia falou de interoperabilidade de ontologias, o que Fernanda falou na área de explainable AI e áreas correlatas, né? Tudo se aplica aqui de alguma maneira. Da mesma forma, a iniciativa do GoFair, né? Que veio também lidar com uma série de princípios, e princípios bastante gerais, onde o foco é dizer, tá bom, a gente tem interoperabilidade de dados, é super necessária, mas isso precisa muito de metadados, isso precisa muito de representações de conhecimento feitas e levadas, embutidas nos processos da própria criação. Então, eu não vou falar aqui dos FAIR Principles, mas eu acho que a maioria já conhece, né? Mas está aqui visível, né? Que a gente tem metadado permeando tudo isso. Eu comecei com metadado em 94 no IBGE, e o meu propósito lá era a geração de um banco de metadados, era assim que a gente chamava, né? E a gente vê hoje os mesmos desafios ainda aqui, agora numa escala muito maior, né? Interdomínios. E a mesma coisa que lá no RDA, a gente tem uma série de grupos, que são as chamadas Implementation Networks, e depois, dentro dessas Implementation Networks, em projetos específicos dentro do GoFair, a gente tem também os chamados Vodan Clusters, no caso, clusters que são também Implementation Networks, mas projetos específicos. Então, dentro do mundo dessas iniciativas, ou seja, a gente tem uma verticalidade de domínio, né, uma série de iniciativas em andamento e uma tentativa de fazer uma convergência entre essas iniciativas, buscando soluções que perpassem os domínios, que possam ser mais gerais e especializando toda vez que é necessário. E daí o que a gente diz é que não é só uma questão de ferramentas, é uma questão também de padrões, é uma questão também de core ontologies, de ontologias de topo para nos auxiliarem e assim por diante. Mas eu acho que a minha provocação maior, para eu não me expandir demais, já passei 2 minutos, né, é que eu acho que tudo isso tem que começar em casa. Eu acho que foi a minha principal angústia esse ano, foi saber se a minha universidade estava preparada para isso, né? Olhando lá fora o que estava acontecendo, e eu olhei para a minha universidade e eu disse, certamente nós não estamos preparados, né? Eu não sei quais são os dados que cada laboratório tem, né? Eu não sei quem são os especialistas aqui, cada vez que a Globo chama lá para a RJTV, eu fico curiosa, assim, como é que descobriu que era para chamar o Chebabo, como é que descobriu que era para chamar o Medronho, não sei, né? E nós não sabemos, mas a Globo sabe. Então, como é que a gente, mais do que isso, se olhar do nosso mundo para fora, como é que a gente pode fazer sentido e realmente, né, integrar, interoperar, reusar o conhecimento que está escondido, né, nos nossos dados e nas nossas publicações. Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar isso, né, para poder, quando for questionados, ou seja, será que eu consigo realmente trazer as evidências e as contra-evidências que hoje atestam sobre a adequação ou não de uma determinada droga? Será que eu posso confiar nisso? O que é trust nesse contexto? Então, a provocação aqui eu acho que a gente precisa olhar para as nossas próprias instituições. Quer dizer, quantos de nós, eu estou envolvida no plano de dados abertos da UFRJ e sentir lá o quanto a gente fui olhar os planos de dados das outras instituições, o que a gente vê é as pessoas fazendo portais secando do mesmo jeito que o governo já fez, aquele monte de datasets isolados, com labels muito pobres. Então, qual é a nossa estratégia de governança de dados, né? A gente tem um universo dentro das nossas instituições, né? E como ontologistas, como especialistas de conhecimento, de gestão de dados, bibliotecários, arquivistas, né? Será que a gente está aplicando a nossa pesquisa em casa, né? Ou a gente vai passar pelas mesmas dificuldades de ter que depois vir minerar, e é isso que a gente está fazendo agora para levantar os dados para o PDA, né?
porque os nossos projetos são todos independentes e autônomos. Então, é um chamado, vou encerrar por aqui, já passei 4 minutos, né? Um chamado, a gente tem iniciativas no Brasil, o RDA Brasil existe, né? A gente tem ótimos exemplos na FAPESP, eu acho que a FAPESP, as universidades paulistas, já vem fazendo um ótimo trabalho, tem uma rede de repositórios no Nordeste também super importante. Acho que é hora da gente, nos outros estados, o CNPq vem montando um repositório de dados, que o João até está participando, né? Acho que junto com o pessoal do IBICT, da RNP, e eu acho que a gente precisa, sim, tratar todos esses pontos que agora o nosso painel está trazendo, né? Mas como parte de um ecossistema de conhecimento, né? Que possa apoiar uma nova maneira da gente fazer ciência. E, acima de tudo, a gente pode ajudar nessa gestão dos dados de pesquisa, né? Será que a gente pode contribuir para as nossas instituições, fazendo o que a gente já faz para projetos isolados, para empresas, para o governo, mas dando algum tipo de contribuição para que a gente tenha um ecossistema de produção nacional de pesquisa, e não é da computação, é da ciência brasileira. Então, essa mensagem, eu acho que a gente quer as coisas fair, né? Além de tudo que o FAIR já traz, né? Com princípios éticos e com reprodutibilidade, para que a gente não seja questionado num próximo momento, né? Mas acho que a coisa tem que começar de casa. Era isso, pessoal. Muito obrigado, Luísa. Renata, por favor. Compartilhar aqui. Então, ela tem que tirar o dela primeiro para eu compartilhar o meu. Isso. Saiu, né? Saiu. Foi sim, estamos vendo seus slides, Renata. Bom, também é um grande prazer para mim estar aqui junto com vocês. Estive lá no primeiro Ontobras e continuar fazendo parte da comunidade e poder compartilhar ainda um momento aí de fala com as colegas. Eu fiquei muito feliz, obrigada pelo convite. Eu trouxe aqui, então, 3 tópicos para falar. Prometo que não vou me estender muito, mas eu não consegui escolher um dos 3 tópicos para falar, então eu vou falar desses 3 tópicos. E também eles, de certa forma, claro, estão conectados com o que já foi dito, mas assim, sobre uma outra perspectiva, né? Então, conhecimento, verdade e significado, uma certa dicotomia na área de ontologia e a ontologia e a área das humanidades. Então, primeiro, o conhecimento, verdade e significado. Acho que a gente enfrenta uma crise nesses 3 pilares aí, né? O conhecimento, a verdade e o significado. Essa questão de abundância de fontes do conhecimento, como lidar com essa questão, acho que ficou claro aí já pelas falas anteriores. A questão da verdade, que acho que é um problema muito sério, atual, que é a questão da distribuição de informação, assim, e eu imagino, assim, o que deve ser de sofrimento e de dificuldade para muitas pessoas saber se situar entre o que é verdade e o que não é verdade. E a questão do significado, com a entrada aí da inteligência artificial e toda uma interação com as máquinas e com o que se vê na evolução até da minha área, né, de linguagem natural, com os modelos de linguagem, onde a comunidade mesmo começa a se perder e a se questionar na própria terminologia que usa quando fala de significado, né? Porque é como se esses sistemas inteligentes estivessem lidando com significado, tivessem algum entendimento por si só,
e a confusão que isso faz também digamos, no coletivo imaginário, né? Então, essas questões são questões que são desafios e são oportunidades, acho que como a gente viu aqui, né? Que o conhecimento, visto como assim, como uma herança que se deve passar para as próximas gerações, né? Acho que é uma coisa muito séria. Se falou aqui sobre as questões aí do Linked Open Data e das ontologias contribuírem para essa coisa. A questão da verdade, né? O que são os fatos, o que pode ser usado como evidência, a questão de coerência lógica e confiança, que é uma coisa que também está envolvida com o estudo das ontologias, e a questão do significado, né? Então, o que é o significado, o uso prático da inteligência artificial e uma interação com as máquinas tem que passar por um processo de explicação, né? As pessoas não podem perder também a capacidade de raciocínio lógico e muitas vezes com as transferências dessas coisas para as máquinas, eu fico às vezes assustada se as pessoas não vão acabar ficando um pouco também mais ainda prejudicadas em relação a essa questão de uma lógica e de um raciocínio. Então, essas questões que eu coloquei aqui como grandes questões, como desafios e oportunidades, era o primeiro tópico. O segundo tópico, a questão da dicotomia da ontologia, que é uma questão, acho que, assim, eu desde a primeira vez que fui para o Ontobras, quando eu falei assim, que legal, um evento só de ontologias, né, do Brasil, conhecer as pessoas que estão trabalhando lá, assim, várias dúvidas que eu tinha, e eu pensei, agora eu vou esclarecer minhas dúvidas, aí a gente chega lá e vê, assim, ainda muitas discussões em relação àquela questão mais fundamental da ontologia e a questão mais prática de ciência da informação e ciência da computação. E isso eu vi lá no primeiro e vi em outros eventos essa discussão de parecer que não consegue ter um consenso nem assim na própria definição do que é ontologia. E eu ficava assim muito, então essas próprias perguntas para as quais eu não acho respostas, não é um problema só meu, né? Acho que a área tem essa questão de como acomodar uma visão que é mais fundamental com uma visão que é mais computacional, né? E nisso a gente tem feito um trabalho que na área de alinhamento de ontologias, né? Como a Cássia já falou, o Guizard também está acompanhando esse trabalho e essa questão desses alinhamentos envolverem tanto ontologias de domínio como ontologia de topo. E como é difícil, como essa área ainda é incipiente, como é difícil trabalhar para conseguir fazer esses alinhamentos. E eu fiquei pensando também se essa dificuldade se reflete nessa questão da dicotomia da área, né? Então, aquilo que é fundamental ainda está muito longe daquilo que é prático. E nas falas que a gente viu, eu acho que essas coisas estão refletidas, né? E, por último, então, eu vou falar para mim, né, uma nova área de aplicação que está se abrindo, assim, começando a trabalhar, que é as áreas das humanidades e como as ontologias podem contribuir também, né? Tenho feito um trabalho assim, mais particular na área podemos chamar de digital history, alguns pesquisadores da história se chamam assim, que o pesquisador ele está acostumado a consultar esses documentos antigos, né, com uma grande dificuldade de leitura, de transcrição, mas todo esse movimento digital, muitas dessas coisas estão agora disponíveis na sua versão digital e já podem passar, então, para um outro nível de processamento, para compreensão e organização
do qual a ontologia pode fazer parte, né? Porque, como também é mencionado pela Cássia, como é que a gente entende esse pesquisador da área de humanidades, do pesquisador da história, qual é o problema que ele tem em questão para poder ajudar eles a também organizarem esse conhecimento distribuído num grande conjunto de documentos, né? Então, as ontologias fundamentais também têm porque os aspectos assim do historiador são assim, o core, né, da pesquisa na história são quem, né? Então, os atores, o que aconteceu, os eventos e onde que aconteceu e quando, né? Então, a gente tem esses conceitos fundamentais e como em cada pesquisa esses conceitos vão se especializando e com uma definição daquilo que o pesquisador procura, a gente pode, talvez, ajudar no processo do historiador, que até então também é um processo muito manual, né? Então, esses eram os meus 3 temas. Obrigada. Muito obrigado, Renata. Valéria, por favor. Oi, gente, estou tentando aqui passar para o share, né? Estamos vendo, não estamos? Sim, sim. Eu estou te ouvindo um pouco com a voz baixa, Valéria. Se puder aumentar um pouquinho o microfone. Não, acho que vou chegar um pouco mais perto, que eu acho que já está no Isso, máximo. isso, agora melhorou, sim. Melhorou? Obrigado. Deixa eu passar para o slideshow aqui. Pois é. Bom dia para mim, porque são 10 horas da manhã aqui na Califórnia. Como sempre, muito obrigada, Giancarlo, pelo convite. É ótimo estar com vocês. Eu acho que eu sou assim um pouquinho estrangeira para essa comunidade do Ontobras. Não é por falta de vontade de participar, não rolou até agora. Hoje acho que está rolando. E eu estou visitando o departamento de informática virtualmente, né? Uma das poucas coisas boas da pandemia, como a gente já falou, como algumas outras pessoas já falaram. E eu também estou fundando um negócio chamado Topos Institute, mas eu não quero falar disso porque isso ainda está sendo discutido como é que vai ser lançado. Então, vocês passam de conta que nem ouviram. E como o Giancarlo estava falando, ele queria saber sobre a próxima década de pesquisa em ontologias, desafios e oportunidades. E isso é uma pergunta muito difícil, porque, como já se disse por aí, predizer é difícil, predizer o futuro é pior ainda. Então, uma coisa que a gente pode fazer é seguir o conselho do Alan Kay, que sempre disse que a melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo. Então, a gente podia conversar. Eu acho que isso foi uma coisa que todo mundo, até agora, já andou fazendo, né? Todas as minhas predecessoras, que é um painel ótimo, uma coisa fantástica ter essa coisa que não é um anel, é um painel só de mulheres falando de coisas sérias e importantes. Mas, assim, eu acho que todo mundo já andou fazendo a mesma coisa, que é tentar mostrar como é que a gente vai inventar o nosso futuro. E eu também achei que, sendo a última pessoa falando essa coisa, eu não ia ter nada para falar para vocês, que todo mundo já teria discutido as coisas importantes, mas interessantemente, como predito pelo Giancarlo, na verdade, nossas perspectivas são tão complementares que, na verdade, ninguém falou nada do que eu acho que são os desafios mais importantes que a gente precisa encarar de frente. E então eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o que eu faço, que fiz e faço, que faz com que o Giancarlo tenha me convidado para isso. E aí, então, falar dos desafios e das oportunidades de verdade.
Então, o que eu quero fazer de verdade? Como é que eu quero inventar o futuro? Eu quero construir recursos de conhecimento, por exemplo, um grafo de conhecimento da cultura brasileira. E por que eu quero fazer isso? Porque português é a sexta, dependendo de quem você pergunta, a sexta língua mais falada do planeta, mas a gente não tem as coisas básicas que a gente precisa para fazer a parte de processamento de língua que eu acho super importante, que é a semântica, como Fernanda já falou, como Maria Luísa também já falou. A gente precisa saber, e como Renata acabou de falar fortemente sobre essa ideia de que a gente precisa de semânticas que, na verdade, reflitam a realidade, e a gente precisa que elas reflitam a realidade da gente, não somente as realidades dos povos de língua inglesa. Então, o meu princípio norteador desse projeto é construir recursos semânticos e aí também eu quero lembrar que assim, Renata é a única que eu conheço de verdade. A gente se encontrou pela última vez, eu acho, em 2014, né, numa workshop que a gente fez sobre isso. Então a gente tem uma porção de coisas em comum, uma porção de coisas que a gente acha, e eu acho que eu me insiro nessa ideia de pessoas que querem usar a linguagem para descobrir semânticas em geral. E eu peço desculpas pelos desenhinhos assim, meio de criança. Como o Giancarlo estava falando, a gente precisa ter esses slides feitos de verdade em várias línguas. Eu não tinha, eu preciso fazer também uns desenhos mais modernos. Mas assim, o plano de ação que eu estava desenhando no AI Summit de Luxemburgo em 2018, quer dizer, já tem quase 3 anos, era uma coisa mais ou menos que nem parecida com isso que está aqui, porque, na verdade, vindo da indústria, eu sempre pensei muito em aplicações, né? Então, as aplicações que eu estou falando, que eu estava falando em 2018, tinham a ver com nuance communications, então tinha a ver com conversar com essa televisão, que é uma coisa que eu ouvi dizer que aí no Brasil ainda não funciona, você não pode falar, tipo, eu quero ver um faroeste, espaguete, um western espaguete, uma coisa assim, que é a primeira aplicação aqui. Uma outra coisa que a gente fazia muito na Nuance era falar com o seu carro, porque, na verdade, todo mundo tem celulares, telefones celulares, e a gente bota ele no carro e pode usar, mas os carros, as companhias automobilísticas, as companhias que constroem carros, também querem uma parte da renda de você falar no seu telefone com outras empresas e tal. Então, a gente faz aquela coisa que as pessoas não chegam nem a perceber, porque um Ford, por exemplo, quando você entra num Ford, na verdade, você está falando com o sistema da Nuance dentro do Ford. A coisa maior que todo mundo usa atualmente, que são os sistemas, eu estou usando o telefone antiquíssimo para lembrar as pessoas que existem ainda milhares de call centers onde as pessoas respondem as suas perguntas sobre, não sei, a sua máquina de lavar, o seu banco, os seus pedidos as taxas que você precisa pagar, essas coisas todas, e as fintech, né, as coisas mais importantes. Mas eu, pessoalmente, queria muito seguir na direção das coisas que a Maria Luísa está falando. Então, por isso que tem esse menininho aí abrindo um livro que é o mundo. Porque eu queria muito seguir nessa direção de pensar em como organizar a ciência que está sendo produzida em quantidades cada vez maiores, de tal forma que todo mundo possa tirar proveito da existência dessa ciência toda. Assim, eu acho que todo mundo sabe que a Wikipedia é uma das coisas mais fantásticas que a internet produziu para a gente, e a gente fica sempre com essa sensação de que
que tinha que ter muito mais coisa parecida com a Wikipedia, e não tem tanto. Então, o meu plano para ajudar a fazer essas coisas passa por essas etapas que vocês estão vendo aí, que você vai de voz para texto, e aí você faz uma porção de processamentos, e aí você cai na lógica, num dos vários possíveis sistemas de lógica. E os meus sistemas de lógica mais recentes, o que vai ser apresentado no Coling daqui a pouco, e que foi apresentado ano passado na ACL, tem essa coisa de serem híbridos. Então, você tem um botãozinho no meio que você pode fazer ele ficar completamente lógico, se você tiver com vontade de ser bastante lógico, ou se você não estiver com vontade de ser bastante lógico, você simplesmente passa ele para o lado do machine learning e fica com BERT, fica com o machine learning que você tiver capacidade de rodar, né? Então, você pode usar os vetores, os vetores embeddings do BERT, do Facebook, de quem você conseguir usar, e se você for rico mesmo, você pode até ter os seus GPT-3 da vida. Então, os recursos que a gente está desenvolvendo para o português, o primeiro, até o Giancarlo já mencionou, que é o Open WordNet PT, que a gente está tentando fazer desde 2012, e que está funcionando desde 2012, com umas pequenas caídas no servidor, mas está lá. E que, na verdade, é o único recurso em português usado pelo Google Translate. Se vocês tiverem paciência de olhar lá na license deles, vocês vão ver que, para português, eles agradecem a gente. Então, por isso é usado também pelo BabelNet e pelo OpenWordNet, e que é totalmente aberto. Então, quem quiser pode ir lá copiar, trocar, modificar, reclamar, e também pode ser usado por pessoas normais que não queiram desenvolver o sistema, que queiram simplesmente usar para coisas suas, usuários comuns, Zé Ninguéms, que querem simplesmente ver o que acontece em inglês nessa user interface que está embaixo. E a gente acha que é um sweet spot, nem muito quente, nem muito frio, entre cobertura e quão acurado que ele é. A gente continua precisando fazer ele ficar melhor. O nosso outro ponto de ataque são as Universal Dependencies, que é um projeto muito grande, suportado, apoiado tanto pelo Google quanto por Stanford, então que eu acho que vai dar super, assim, continuará dando certo, que são, a gente fez a versão em português para eles em 2017, e a gente acha que a versão em português ainda não está nada muito boa, precisa ficar muito melhor, então a gente continua trabalhando nisso. E a gente também fez um corpo chamado SICBR, que é para testar a inferência em português. E agora a gente está tentando fazer novos projetos com o pessoal da PUC. E aí, um slide super rápido sobre os desafios e as oportunidades, né? Porque eu achei que todo mundo ia estar falando de que a grande oportunidade é também o maior desafio, né? Porque a maior oportunidade é a capacidade que a gente tem de usar machine learning para as coisas que a gente quer fazer. Mas isso também é o pior desafio, porque muitas pessoas atualmente acreditam em mágica, né? Acreditam em pode pirlim-pim-pim, que você simplesmente você joga assim por cima bonitinho, como se fosse a açucrinha nos seus projetos, e a machine learning, então, resolve tudo para você. Então, muitas pessoas acham que não precisam fazer mais nada que não seja machine learning, porque machine learning vai resolver todos os seus problemas. É claro que, como as minhas predecessoras nessa conversa falaram, é claro que a gente sabe que isso é só wishful thinking mesmo, é só o que o povo quer, né? Mas,
para a gente que faz antologia, já existia desde sempre, desde 20, 30, 25, 30 anos atrás, esse trade-off, esse compromisso, essa coisa de você pensar na expressividade das coisas que você pode falar com a sua linguagem versus a dificuldade da computação para as coisas que você quer falar. E eu acho que a gente tem que lembrar que representação e implementação são coisas muito diferentes e que diferentes exemplos de usos que a gente quer fazer dessas coisas vão pedir e requerer coisas diferentes em termos de limites de tempo computacional. E aí eu pedi ajuda para o meu amigo Adam Pease, que é o cara de teoria uma das pessoas que faz ontologia de topo, né, e que foi também convidado para vocês por alguns anos, e que... cadê o retrato do Adam? Ah, tá aí. Ele tá aí ao lado, né? Que também eu pedi para ele escrever o que ele achava que ia acontecer nos próximos 10 anos, eu vou deixar para vocês, mas como eu não concordo com a metade das coisas que ele fala, e ele é um dos meus melhores amigos, mas eu não concordo com as coisas que ele acha, e eu acho assim que é isso que faz um painel que nem o nosso ser super divertido e bom, é porque a gente tem ideias bem diferentes e todo mundo tem excelentes sugestões de como a gente vai conseguir inventar um futuro melhor para a gente. E aqui são as fotos dos meus colaboradores. Alguns dos meus colaboradores, tem outros, muitos outros que eu não consegui colocar fotos, porque eu não achei na internet. O Alexandre, que está fazendo a Open WordNet comigo tem muitos anos, a Liv, que também faz muitos anos, a Cláudia Freitas, da PUC, o Gerard Mello, que ajuda bastante também com coisas que têm a ver com significados profundos, o Daniel Schwab e o Fernando, que são da Coisa Nova, e o Fabrício Chalub, mas eles estão representando um grupo muito maior de outros amigos que concordam que a gente precisa de semântica, que a gente precisa de fazer as coisas em português, a gente precisa fazer esses conhecimentos ficarem o mais gerais e o mais distribuídos possível. E é isso. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Valéria. Eu estou muito feliz com a minha escolha das painelistas, é um painel extremamente interessante. Eu vou, claro, vou fazer um comentário rápido. É claro que tinha um plano oculto que era trazer Valéria e Cássia para mais perto da comunidade também, porque Fernanda, Luísa e Renata são da comunidade. E é claro que tem uma mensagem subliminar, que a minha aposta é que o futuro de ontologias é feminino, né? Eu vou, como vocês devem ter percebido ontem, eu me comporto muito bem quando eu estou moderando, então eu fico quieto e não falo as coisas que eu gostaria de falar. Hoje eu gostaria de falar um monte de perguntas e discussões, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou deixar, porque também, assim, um problema que eu tive com esse painel é que tinha gente demais interessante que eu queria convidar, além de vocês. Depois eu me dei conta que seria muito interessante ter essas pessoas interessantes do outro lado fazendo perguntas. Eu estou com muita inveja de não estar lá fazendo perguntas. Então, eu vou fazer um comentário e uma... Eu vou fazer só um comentário, não vou nem fazer a pergunta que eu ia fazer, tem umas 20 perguntas aqui. Mas um comentário que toca uma coisa que Valéria acabou de falar, que é assim, eu acho interessante, uma área que eu acho que ontologia poderia contribuir, que na verdade precisa de um tipo de conceptual clarification e de semantic grounding, é a própria definição dessas coisas que a gente tem discutido. Por exemplo, o que significa ser explainable? O que significa ser fair, não no sentido do acrônimo, mas no sentido ético de sistemas autônomos? Ou o que significa ser trustworthy? Então, assim, tem essas discussões todas, as pessoas estão dando a sua própria interpretação e usando isso no nível do slogan, né? Do tipo, olha, eu vou fazer essa coisa aqui e vou tentar associar isso de alguma forma com esse rótulo de explainability,
que vai muito na linha do que Valéria falou, sem que a gente, de fato, defina e persiga a semântica desse termo. Eu não sei se vocês, se alguém quer comentar sobre isso antes de eu abrir para as perguntas do público. Valéria. Não? Não. Então tá bom. A gente só pode concordar, né, Giancarlo? A gente está há anos lutando com isso. Pois é. Só o reprodutível já passa por tanto. Eu achei os artigos que falam do que é ser reprodutível em ciência, né? Sim, isso é uma outra discussão interessante, né? É gigantesco. Então, muito bom. Pessoal, eu vou fazer uma sugestão, o seguinte, eu imagino que tenho muitas perguntas, e aí eu ia sugerir das pessoas não escreverem as perguntas. Faz o seguinte, coloca na hora, coloca um P de pergunta só para eu saber a fila, e aí eu vou dando a palavra para vocês. Então, Renata Wasserman, por favor. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Primeiro eu queria agradecer a Giancarlo por ter colocado todas as minhas amigas, as pessoas queridas da área, não todas, né, mas me feito ver todas essas pesquisadoras que eu gosto muito. E eu acho que todos os pontos foram muito interessantes. E acho que tem muita coisa para pensar, principalmente, bom, o que a Maria Luísa falou, a gente ficou discutindo no chat, porque eu fico o tempo inteiro pensando como que a gente faz para juntar tudo que está enterrado e que a gente vai enterrando cada vez mais no dia a dia. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco pragmática para todas, que eu acho que envolve toda a coisa da linguagem do português, do alinhamento de ontologias, de tudo que falaram, que é quando a gente vai trabalhar com aplicação em domínios, né? Em quais domínios, quais coisas são mais importantes. Por exemplo, eu acho que quando a gente modela coisas de computação, não faz diferença se a gente está usando português, se a gente está usando inglês, né? Todo mundo, os termos, os conceitos são meio, né? Não fazem diferença. Mas quando a gente vai para áreas de saúde, de direito, que são áreas grandes, onde tem muita coisa feita, a gente já começa a ter essa necessidade de várias coisas que foram citadas, né? Então, de integrar conhecimento, de ter aspectos que são de uma certa, né, ligados a uma certa cultura, a uma certa língua, e de ter a questão do explainable, fair completo. E eu não sei se alguma das panelistas quer comentar sobre experiências em áreas onde acham que isso é mais importante ou menos importante. Então, por exemplo, mesmo questões de machine learning, né? Para muita coisa, tanto faz, né? Você tem lá um sisteminha que acha placa de trânsito e faz isso por machine learning, depende se ele está lá para multar um carro, se ele errar um pouquinho não é grande, se ele... Então, não sei, foi uma coisa que eu fiquei pensando. Eu posso fazer um comentário aqui, Renata. Uma coisa que eu acho que é super interessante, né, nisso que você está falando, nesse aspecto que você tocou, é que eu acho que alguns dos aspectos que a gente falou, né, que tem a ver com o quão fácil vai estar o uso de ontologias pelas pessoas, né, e o quão fácil, quão acessível vai ser você embutir essa semântica mais precisa, ou o quão fácil vai ser você fazer esses alinhamentos que transcendem domínios, né, tem a ver um pouco com questões de comunicação, né? E aí puxa um pouco do que a Valéria falou, e dessa parte mais do idioma, né? Porque eu acho que cada vez mais essa parte de facilitação
está em aproximar com a linguagem natural das pessoas, com as quais as pessoas se comunicam, tomando todos os cuidados de ambiguidade que isso pode trazer, mas a questão de você, mesmo que seja num ambiente, num domínio que é um pouco mais técnico de machine learning, o fato de você conseguir viabilizar uma comunicação mais fácil com pessoas e transformar isso, de alguma forma, em aspectos, em artefatos computacionais que não tenham todos os problemas que a gente está falando que têm que ser resolvidos, eu acho que isso traz uma importância, assim, traz exatamente o que você está falando, né? É importante que a gente ataque esse problema do idioma, porque isso vai facilitar a comunicação em geral, né? Mesmo que seja num domínio muito técnico. Né? Assim, só uma reflexão que me veio aqui. Eu acho que é verdade assim, que algumas coisas podem ser feitas em inglês e que não é um grande problema, mas mesmo, por exemplo, uma coisa o exemplo que você estava falando, Renata, de placa é diferente em lugar diferente, né? Quer dizer, placa você tem que localizar, adaptar e tal, e não é só adaptar diretamente, né? Tem essa coisa toda de cultura por trás da placa. O meu marido, como alguns de vocês sabem, é inglês, né? Ele ficava absolutamente desesperado com essa situação da ideia de que tem sinais de tráfego no Rio de Janeiro que a gente respeita e tem outros que a gente não respeita. Ele falou, e como é que a gente sabe qual é qual, Valéria? Como é que a gente sabe? Então, assim, quando as coisas começam a ficar realmente no dia a dia da gente, isso passa a ser importante, né? Por exemplo, se você vai pedir para o seu celular qual é um bom estacionamento e você é uma mulher, você quer um estacionamento com muita luz, que não tem esse cantinho escuro para você chegar. Você saiu do seu teatro, quer ir para... Nos bons tempos que a gente ia ao teatro, né? Que saiu do teatro, quer ir quer pegar o seu carro para ir para casa, você precisa de um estacionamento com luz forte em São Francisco, você não quer num canto, não sei o quê. Então, toda essa parte, assim, por isso que eu estou falando que não é só sobre linguagem em português que a gente precisa de cultura brasileira como um todo. E as humanidades é o lugar óbvio, né? O lugar que a Renata está falando, onde não tem como escapulir. Não tem como escapulir. Humanidades da saúde também, Renata. Realmente, eu tenho feito trabalho com os prontuários eletrônicos e as notas clínicas, e ali é uma outra cultura e uma outra língua. Não chega a ser o português, é a língua desenvolvida pelaquela comunidade, às vezes de um hospital para outro, algum modelo que se consiga fazer sobre uma coleção de dados de um hospital já não vão ter o mesmo impacto em outro, porque eles se formam, como a Fernanda falou, uma comunicação diferenciada, aquela comunidade tem os seus conceitos, as suas ontologias, né, as suas maneiras de se comunicar. Então, além da língua, a língua é importante, mas é importante também ter tratamentos específicos para as subcomunidades. Uma das coisas que a gente tem trabalhado recentemente nesse domínio de Covid, medidas de contenção, né, tem a ver exatamente com esse aspecto de o que é ser uma medida de contenção e como é que a gente consegue entender mais precisamente como é que a medida de contenção influenciou o comportamento das pessoas. Isso é extremamente localizado, né? Então, a gente, assim, em vários círculos em que eu conversei sobre o assunto, fatalmente a gente caía na situação de que, assim, mas no Brasil a medida de contenção é diferente da Alemanha, né? Então assim, essa questão cultural, essa questão de você entender os sinais e saber como a população se comporta, né, com um decreto ou com algum tipo de deliberação, né? A gente está trabalhando em cima de padrões da UFUL, né, da Cristine, para poder também incluir essa parte do comportamento social das pessoas e como é que isso pode ter influenciado o resultado dos algoritmos de machine learning que chegaram à conclusão que um lockdown funcionou num lugar mais do que funcionou no outro.
né, e que pode ter a ver com essa questão comportamental. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa logística. Eu vou ignorar essa história da gente parar daqui a 1 minuto. Estou ignorando que a gente tem um coffee break e a gente vai continuar mais um tempo, porque tem muitas perguntas e muitas coisas interessantes. Então, se alguém quiser tomar um café virtual, eu convido a fazer isso enquanto a discussão está continuando. Só não pode atrapalhar a próxima sessão, que começa às 4, né? Eu sei, então, eu combinei aqui com a Mona que a gente pode ir por mais uns 15 minutos. Isso, Jean, deixa eu só dar um aviso rapidinho, então. O pessoal da próxima sessão, a sala ela vai abrir mais ou menos 10 minutinhos antes da sessão, não vai abrir muito tempo como de costume, não. A sala vai abrir só depois que a gente fechar essa sala. Aí, entrem por gentileza, logo em seguida, 10 minutinhos antes da outra sala, e aí a gente começa a outra sessão, ok? Tá bom, então a gente... Aí quem quiser tomar um café, alguma coisa, vai tomando café e ouvindo as meninas, a discussão que está muito rica, muito interessante. Isso, ótimo, Mona. Então a gente continua por Obrigada, aqui Jean. até ter menos alguns minutos, antes de abrir a próxima. Beleza. Já então, obrigada, Jean. Yoko, você é a próxima. Não sei se... Peraí. Olha lá. Vamos te ouvindo. Pronto. Chegou. Oi, pessoal. Oi, Fernanda. Oi, todo mundo. Muito bom estar aqui também, podendo participar com vocês do Autobras. Eu não podia deixar de participar aqui um pouquinho que fosse, né? Embora nos últimos anos não tenha acompanhado muito o Autobras, né? Mas eu acompanhava de longe, mas acompanhava, né? Bom, enfim, só queria dizer que também estou junto da comunidade aí nesse esforço, né? Lá no IME, a gente teve lá no início, né? Fomos a 2ª edição do Autobras, só para lembrar aqui um pouquinho que a gente também participou, né? Desde o início. E também, assim, para dizer que a gente, mais recentemente, tem investido mais fortemente em usar a ontologia de topo e tal, e especialmente ao UFO, né? Então, a pergunta também é direcionada ao Giancarlo, especialmente, né? Mas todos nós aqui temos usado, né? Temos participado e temos investido nisso. E a gente experimenta na prática o quanto isso contribui, né? Especialmente para situações complexas, né? A gente andou conversando ali atrás com o Giancarlo sobre essa questão de modelar situações, disposições e ações, tudo isso para nós lá, que agora eu estou investigando esse lado, está sendo muito bom. Mas eu continuo tendo o problema da dificuldade de entendimento dos conceitos da própria UFO. Então, assim, isso passa pelo que vocês falaram aí, sobre criar uma cultura, né, nossa de uso da UFO em todos os lugares. Então, eu acho que isso é um desafio também para nós, na formação básica até das pessoas, dos alunos, né, que estão envolvidos nos projetos, e das empresas. Então, vejo a Maria Luísa falando em juntar as pessoas, né, ela tem essa característica também muito gregária, né, minha orientadora. Então, é isso, eu quero colocar para vocês e quero saber o que vocês acham disso, né? Como que a gente pode melhorar isso, que a ferramenta gráfica ela ajuda, né, na modelagem, mas ela não ajuda no entendimento do conceito, né? Então, não é suficiente, o que eu quero dizer. Então, é isso, esse é o meu recado, a minha pergunta. É com vocês, eu não falo nada hoje, não. Eu acho que a pergunta, o Barry Smith... Obrigado, Yoko. O Barry Smith tinha falado um pouco sobre isso ontem, né? Que para ele falou. É educacional, é a formação das pessoas. Então, como é que a gente consegue associar volume, velocidade, variedade de ontologistas e ontologias com profundidade e precisão? Ontologia na escola fundamental, João Paulo. Posso talvez começar? Higiene mental desde a escola fundamental. Exato. Eu adoro aquele exemplo que Giancarlo dá do bebê que começa apontando para a mãe, chamando de mãe, achando que está chamando de Luísa, né? E eu costumo dizer para os meus alunos que
classificar com blocos lógicos é a primeira grande sacada que se teve de introduzir isso lá no jardim de infância, né? E quando eu falo de projetos de extensão e pensamento computacional, eu fico furiosa quando a primeira coisa que vem à mente é o pré-coding, né? Eu acho que é o pré-abstração, de classificação, de generalização, de especialização. A gente tem 1000 maneiras de trazer isso desde cedo, né? E, claro, de olhar o mundo, né? O que a gente faz é olhar o mundo, né? E tentar representar. Então, se a gente não souber olhar o mundo e interpretá-lo, a gente não consegue representar direito, não tem como. Então, eu acho que tem um longo caminho, eu acho que esse é um outro problema da nossa realidade, ou seja, a gente tem que aproximar a pesquisa da extensão. Isso eu pergunto para cada professor que eu cruzo, eu digo assim, o que se faz de extensão? Ah, você só faz pesquisa? Você está em qual tribo? A da extensão ou da pesquisa? Para mim, não tem como separar, não tem como tornar realidade essa mudança de cultura se essas coisas continuarem sendo vistas como tribos diferentes. Claro que nós temos papéis diferentes, tem o cara que está concebendo, tem o cara que está usando, e para isso nós temos essa diversidade toda, e aqui a gente vê isso no dia a dia do Ontobras, né? Mas a extensão seria uma forma de sair intramuros, né? Exato. A extensão te coloca ali na realidade, né? E a gente precisa de uma dose de realidade. Não são todos, mas eu acho que enquanto tem uns pensando, tem uns trazendo os problemas reais, tem uns ali mostrando, olha, aqui é melhor. Acho que a gente tem praticado isso bastante, né? Acho que a gente tem visto muito, né? Me lembro lá, desde todo aquele levantamento das ontologias que foi feito lá, fulano usou isso, corrigiu, fulano usou isso, corrigiu, e isso faz crescer a teoria, isso nos retroalimenta, né? Eu vou subverter essa ordem, bagunçar um pouco esse painel, assim, porque eu acho que esse ponto é fundamental. O Sandro, meu ex-orientante de doutorado, quando ele conheceu a ontologia, ele diz assim, por que eu não aprendi isso no graduação? Por que a gente estuda um modelo tão antinatural como o ML e faz os alunos compreender aquela lógica da entidade e relacionamento que não é nada casado com uma coisa mais natural e não pode ensinar uma UFO, pelo menos assim, o corrente continuante, qualidades, um modelo com mais semântica naquele ponto do graduação, quando eles estão aprendendo qualquer coisa acima de estrutura de dados. E assim, aqui estão todos os professores da área conceitual do Brasil, estão aqui, os mais importantes, os que influenciam os outros cursos. Nós temos que tomar essa decisão de começar a introduzir como conteúdo, não criar uma disciplina na graduação, que fazer isso no Brasil a gente leva 30 anos, mas de introduzir como conteúdo essas noções de semântica e de modelagem conceitual ontológica nos cursos de graduação e começar a subverter essa criançada desde pequenininho. Pronto, parei de subverter. Obrigado, Mara. É uma pergunta... Acho que o João, que me falou isso uma vez, é realmente um comentário bem interessante, que é assim, por que a gente estuda set theory quando tem 10 anos de idade, 5 anos de idade? Por que não estuda mereologia ou estuda classificação, né? Não é que set theory é mais fácil do que mereologia, talvez seja até mais difícil do que mereologia, né? Vou passar para a Renata agora, que é a próxima na lista. Qual Renata? Renata, eu? Não, Renata Guizardi na lista de perguntas. Tanta Renata, gente. Não, a primeira coisa que eu queria dizer é que... Gente, peraí, deixa eu... Como é que vai fazer isso? Ah, agora melhorou. A primeira coisa que eu queria dizer é que aqui em casa tem 2 ontologistas já desde pequeno, tá? Aqui é por osmose, né? Eles fazem cada pergunta para a gente, assim, que a gente fica besta. Por que o cotonete é cotonete também sem o algodão? Isso já não é cotonete, sabe? Então, assim, coisas incríveis, né? Mas a minha pergunta, eu acho que tem mais a ver com o que a Fernanda falou, mas eu acho que também a Valéria tocou em aspectos, quer dizer, né, se qualquer pessoa que quiser também opinar, e tem a ver com essa questão das abordagens orientadas a dados, né? Uma das coisas mais... Tem duas... A pergunta em duas.
uma das coisas mais características dessa área é o fato de que ela precisa de muito teste, muito tuning. Então, assim, você precisa de ir fazendo os modelos e testando, né, fazendo os algoritmos e testando para ver se está dando aquilo que você espera, né? E ir configurando. É um processo bem interativo nisso daí. Aí eu fico me imaginando, será que modelagem conceitual pode favorecer também para diminuir esse overhead? Né? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é em relação ao uso desse tipo de abordagem para engenharia de ontologias. Eu tenho visto vários trabalhos usando, né? O Luan mesmo falou sobre o uso de tesauro, né? Na sessão 3 ontem, tem o uso de técnicas de uso de palavras-chave para gerar conceitos de documentos e tudo mais, né? E aí vem a questão do como que a gente lida com bias para a criação desses modelos, né? Porque eu acho que duas questões principais em engenharia de ontologias que a gente tem uma é a velha questão dos requisitos, né, de como que a gente encontra os conceitos, né? E a segunda de validação. Então, será que essas técnicas ajudam e quais as limitações? Olha que pergunta difícil, gente. Bom, sem querer, sem pretensamente querer responder completamente, né? Mas, assim, o seu primeiro comentário, assim, eu concordo completamente, né? Que as ontologias, elas ajudam você nesse processo de experimentação, né? Que é um processo científico, né? Experimental, de você chegar a você provar uma hipótese, no final das contas, né? Então, e a ideia é que você possa tirar proveito do conhecimento explícito que se tem sobre um determinado conjunto de conceitos do mundo real para poder estabelecer fronteiras, né, que assim, em cima, por exemplo, de coisas até mais triviais, do tipo qual é a faixa de valores que você pode usar para um parâmetro na hora de testar um algoritmo de aprendizado, de rede neural, de árvore de decisão. Então, assim, a ideia é que assim, esse conhecimento sobre o domínio na forma de ontologias, e aí um plus seria levando em conta as categorias ontológicas, mas mesmo a nível de domínio, estabelece um conjunto de valores, né, que faz sentido você incorporar no seu experimento científico na hora de rodar os algoritmos. E não sair testando qualquer coisa, né, para poder simplesmente dar um checklist lá dizendo que você fez um tuning, né, um parameter tuning lá. Então, vou deixar aí as minhas colegas falarem um pouco mais para não eu vi a Cássia assim, fazendo assim, eu queria a opinião dela, tá tão caladinha. Não, eu estou concordando, eu descubro muitas coisas, porque, bom, tenho um background mais da área de web semântica, na verdade, e concordo com a Fernanda no sentido que tem também um movimento na área de web semântica, na parte de aprendizado, de como é que a gente pode usar as ontologias para auxiliar na tarefa de aprendizado, e com uma das como é que a gente pode reduzir, por exemplo, usar o raciocínio, o reasoning, para tentar reduzir, ver que a gente pode já aprender qual é uma feature nova que pode ser incluída na aprendizado, e também para reduzir incoerência, como a Fernanda disse. Acho que ela colocou bem um exemplo, se a gente tem um intervalo de valores possíveis, a gente pode usar a ontologia ou conhecimento para validar certos valores de features que podem ser usadas para o aprendizado. E, então, isso também é uma coisa que a gente pode... Uma outra coisa que também que começa a nos interessar aqui em Toulouse é o bias, na verdade, o ruído que se a gente... Porque a gente tem um conjunto de dados para aprendizagem, mas a gente é representativo, suficientemente representativo de todas as classes e todas as propriedades para não introduzir um bias, para não chegar sempre à mesma conclusão que eles usaram outro exemplo
Um exemplo, um outro dia, que vão descobrir que as pessoas que conseguem chegar aos postos mais importantes na indústria são pessoas que vêm de uma certa categoria social e com uma certa cor de pele. Então, como é que a gente pode resumir, remover esse bias? E como é que a gente pode usar, então, o conhecimento que pode vir das ontologias também para tentar diminuir o bias quando a gente fala de learning? Obrigado, Cássia. Eu vou passar ainda para o Joel. Opa, tudo bem, pessoal? Bom, eu gostei muito do painel aí, das apresentações das painelistas, tá? Parabéns pelo painel e pela apresentação de modo geral. E a minha questão, provocação aqui, eu acho que é um pouco na linha do que o Giancarlo tinha comentado, né, sobre áreas adjacentes à nossa que se propõem, às vezes, a fazer coisas que podem vir a substituir o que a gente faz, né? Eu falo especificamente de machine learning, né? Como vocês devem imaginar. Algumas pessoas já mencionaram isso ao longo do painel, né? Mas eu fiquei pensando, por exemplo, esses grandes modelos que têm sido treinados atualmente, como o GPT-3 aí, né? Que é um modelo gigantesco que aprende a estrutura de linguagem, né? A gente consegue fazer question answering, colocando textos de contexto para ele, né? Como é que vocês veem o impacto desse tipo de tecnologia para nós ontologistas, né? O tipo de coisa que a gente faz? Você acha que pode vir a substituir coisa que a gente faz? Você acha que pode vir a auxiliar o que a gente faz? Eu ia falar o vice-versa também, mas o vice-versa vocês já meio comentaram, né? Que a gente pode utilizar ontologias para melhorar, de alguma forma ou de outra, tarefas do machine learning, né? Inclusive a gente vem explorando isso. Mas esse outro lado, acho que pode ser interessante a gente pensar em discutir também. Então, acho que seria mais nessa questão. Vou direcionar para a Renata e para a Valéria, que estão mais quietinhas agora. Então, Joel, tudo bem? Oi. Essa questão é bem preocupante, eu acho, que foi aquilo que eu falei também, que a própria área está discutindo muito essa questão do significado em relação a esses modelos de linguagem, como se fosse isso, como se fosse o pozinho lá da Valéria, a mágica, né? Mas, claro, eles têm muito sucesso em muitas coisas, mas eles são limitados, então ele não é mágico e não é para tudo. É importante, eu acho, que se estabelecer bem os limites e ver onde que as outras áreas, como representação do conhecimento, são complementares e que as duas coisas são necessárias. Que a parte de representação do conhecimento ela seja um pouco mais ainda, digamos, intelectualmente uma área mais difícil do que a área de machine learning, onde já tem muitas coisas preparadas e muitos ambientes onde o aluno chega lá e dá um dataset e já sai um resultado. Aquilo é muito, digamos, sedutor, porque a pessoa aprende a fazer como se a máquina fizesse tudo e a pessoa então não precisa mais pensar, né? Então tira o ônus e a dificuldade do pensamento humano, mas a gente não pode ir adiante assim, né? A lógica tem que acompanhar, tem que estar sempre presente. Então, acho que tem que complementar Eu acho assim, que uma das coisas que é pior é a mania que as pessoas têm de empurrar para debaixo do tapete as dificuldades, né? Porque, como a Fernanda está falando, o problema é limpar dados. Você não pode usar dados sujos. E a sujeira quando você limpa os dados, você introduz os seus bias e você faz as coisas funcionarem é aí que as coisas funcionam. Então, quer dizer, é bem importante esse trabalho que muita gente está fazendo atualmente de debunking, de mostrar que os resultados não são tão bons quanto parecem. Agora, no IMNLP, acabou de ter mais um sobre mostrando todos os problemas e dizendo bem claramente, eu até tinha escrito na minha apresentação uma quote, uma citação deles, dizendo todo mundo que trabalha na vida sabe que isso é uma mentira. Essas coisas só existem
nas coisas de divulgação científica e nos jornais, porque todo mundo sabe que os sistemas treinados para uma coisa não chegam para o outro lado. Não generalizam, Continuam nessa mania de pegar resultado do GPT-3, manipular um pouquinho bonitinho e botar para frente, como se isso fosse resultado que pudesse ser usado amanhã na sua fábrica de máquinas de lavar. Não dá. Por isso que a indústria não usa. Não. Você não tem como parar, você não tem como dizer o seu sistema está mostrando o CPF dos meus usuários, dos meus compradores. Para. Gente, me corta o coração terminar esse painel e essa discussão. Infelizmente, Vitor já está me puxando a orelha aqui, que faltam 10 minutos para a próxima sessão. Muitíssimo obrigado vocês terem se prontificado para estar aqui, para oferecer conhecimento de vocês e participar dessa discussão. Queria agradecer muito também a todo mundo que está aqui. A gente teve mais de 100 pessoas na sala, perguntas muito interessantes. Eu acho que a gente deveria continuar essa discussão no Discord. Mais uma vez, muito obrigado a todas, Fernanda, Luísa, Renata, Valéria e Cássia. Muito obrigado. Foi uma ótima escolha